Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez reunidos em nome de Jesus, nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos que, através de Emmanuel e do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, nos traz para que nós analisemos um pouco sobre os ensinamentos do Cristo, mas sobretudo sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sobre a nossa vida, enfim. E a lição de hoje se chama Ante o Cristo Libertador. E Jesus tem uma frase que está no... Tá difícil até com óculos. Em João, capítulo 10, versículo 7, o seguinte: Eu sou a porta. E Emmanuel nos discorre o seguinte: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente o mundo está repleto de portas enganadoras, dão a entrada sem oferecer saídas. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência política, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai, com aprendizado e serviço em favor do próprio crescimento e da imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. E antes que a gente discorra sobre essa lição, nós vamos trazer uma palavra dessa lição, que quando ele diz assim: muitos varam os umbrais da evidência política, sequiosos de popularidade. Quando se fala em umbral, a gente precisa aqui lembrar que umbral é exatamente aonde a porta fica. Nós chamamos de batente, mas aquilo também é chamado de umbral.
ela dá ombros às portas. E por isso que quando a gente fala assim, você vai para o umbral, vou passar por lá. Por isso que o umbral, como diz a doutrina espírita, nós vamos passar por lá. Mas isso não quer dizer que nós vamos ficar por lá. Porque muita gente fala assim, nossa, eu não quero ficar no umbral quando eu desencarnar. Mas o umbral é uma passagem. Muitos ficam ali no umbral porque não conseguem caminhar para frente nem para trás. Para trás porque não é mais possível. Para frente porque ainda não compreendeu aonde está, como ele está. Não se conforma com aquele lugar ou não se conforma com o estado que está. Então, por isso que o umbral é o lugar de passagem. Por isso que ele diz aqui, muitos varam os umbrais da evidência política. Os umbrais são isso, as portas, passam pelas portas. E é aonde ficam as portas que são os umbrais. E são chamados de umbrais, né? E aí eles falam daquilo que a gente escolhe. Quando ele fala assim, quando eu sou a porta, Jesus quer dizer assim, você só vai fazer aquilo que aqui veio fazer através de mim, através do bem, através da elevação do seu estado espiritual, aonde você se eleva, aonde você, através da luta cotidiana, através do seu serviço, do seu servir, é que você vai ter essa vida abundante que Jesus falava, que Ele era a porta, e quem passasse por ela teria vida abundante. Então, por isso que muitos de nós ficamos no umbral, porque nós não conseguimos passar por outro lado, até porque nós não fizemos vamos dizer assim, não alcançamos iluminação para passar para o outro lado. Então, muitas vezes, nós nos perdemos através da riqueza, nós nos perdemos através da popularidade, nós nos perdemos pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Então ele diz que ele era a porta, que nós passaríamos por ela assim, até que nós compreendêssemos isso, que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Então que nós possamos passar por esse umbral, por essa porta, mais rapidamente, porque nós sabemos que através de Jesus é que nós vamos conquistar essa passagem para o outro lado, até porque senão nós vamos ficar presos nesse umbral, nesse nem para lá nem para cá. Nós vamos nos perdendo nos labirintos e não consigamos chegar a lugar nenhum. Ele era a porta da iluminação, do amor, da verdade, da vida eterna, na vida abundante, quando ele diz. Por isso que ele diz que ele era a porta. Então, essa é a porta que nós devemos escolher. Não a porta dos prazeres, porque a porta dos prazeres com certeza vão nos levar a situações que vamos nos arrependermos amargamente e ficaremos presos nos umbrais da vida. Por isso, vamos seguir o nosso Divino Mestre Jesus,
passarmos pela porta, nem que ela seja estreita, porque pela porta estreita é que se passa, tirando todas as arestas. Como diz a semana passada o nosso irmão João na palestra, nós temos que passar por esse buril, tirar as arestas para ficarmos lapidados, para que Jesus possa nos reconhecer, porque se nós o reconhecemos, com certeza Ele vai saber quem nós somos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, nos dê sempre a oportunidade de aprendermos um pouco mais e nos ligarmos ao que é bom e o que é salutar para nós, para essa alma encarnada que precisa de evolução. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus, que derrama suas bênçãos sobre nós, que nos dá a oportunidade todos os dias de estarmos com Ele. Que Ele esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.